Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Paul Joseph Goebbels, ministro da propaganda militar nazista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando mais um vídeo hoje para falar sobre o perigo da circulação de notícias falsas. E olha só, para começar o nosso repertório sociocultural, nós temos a obra 1984. Na obra, a sociedade vive a distopia de um regime totalitarista que busca vigiar e controlar tudo, mesmo o pensamento dos indivíduos. Na obra, o protagonista trabalha no Ministério da Verdade, que possui, dentro de suas obrigações, reescrever notícias que contradigam de alguma forma os ideais do governo. O livro demonstra como a manipulação da verdade por meio de notícias é uma ferramenta poderosa de controle. Uma segunda dica é uma alegoria filosófica bastante conhecida. Estamos falando da alegoria da caverna, de Platão. Na alegoria, pessoas acorrentadas em uma caverna veem sombras refletidas na parede e acreditam que essas sombras são a realidade. E a partir disso, dá para construir uma analogia com o tema das notícias falsas, pois da mesma forma que as pessoas na caverna confundiam as sombras com a realidade, na pós-modernidade, os sujeitos confundem notícias falsas com a expressão da verdade. Por fim, uma terceira dica é o filme Matrix. Nesse filme, as pessoas são controladas por máquinas que as fazem viver uma realidade falsa, sendo que nós podemos aproximar o enredo à nossa realidade, na qual o uso de bots que disseminam informações falsas fazem com que as pessoas não tenham acesso a uma realidade concreta, ou seja, tenham acesso a uma realidade distorcida. Para o desenvolvimento, se nós observarmos os casos de notícias falsas como uma forma de manipulação e controle da realidade, nós vamos ver que esse é um fenômeno amplamente utilizado ao longo da história. Como é o caso, por exemplo, das leituras e interpretações bíblicas controladas e ajustadas à ideologia católica durante o período medieval, bem como as notícias falsas espalhadas pela propaganda nazista no intuito de colocar a opinião pública alemã contra os judeus, ou então o uso de notícias falsas amplamente disseminadas durante as últimas corridas eleitorais. E olha só, a partir disso a gente começa a perceber as notícias falsas não como despretensiosas distorções da realidade, mas também como instrumentos de poder e de controle. E isso vai ao encontro do que um autor chamado Michel Foucault chama de relações de poder, já que o uso dessas notícias falsas perpassa muitos interesses políticos. Bom, aí pode surgir uma dúvida. Afinal de contas, se a verdade sempre foi manipulada de certa forma ao longo da história, qual a especificidade da nossa época em relação a essa temática? O ponto é que nós temos uma especificidade tecnológica em relação à questão da manipulação da verdade, da desinformação e das notícias falsas, já que as redes sociais potencializaram exponencialmente a propagação de notícias falsas. Isso vai ao encontro a que um autor chamado Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida ou pós-modernidade, que é basicamente o nosso período, que ele classifica como um período em que as fronteiras de verdade se tornaram muito menos concretas do que antigamente. E as notícias falsas disseminadas nas redes sociais estão aí para provar amplamente esse fenômeno, já que rola uma grande incerteza em relação ao que é fato e o que é fake dentro dos meios virtuais. E apesar desse cenário de incerteza em relação às informações nas redes sociais, o compartilhamento de notícias falsas é massivo, como dados que mostram que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa, sendo que o Brasil é o terceiro país que mais consome notícias falsas no mundo. E isso se dá em um cenário em que as notícias falsas são 70% mais vezes disseminadas e compartilhadas do que as notícias verdadeiras. E como esse é um fenômeno bastante moderno, bastante recente, a legislação ainda enfrenta dificuldades em punir de maneira adequada quem trabalha sobre as notícias falsas de maneira intencional, sistemática e organizada. E para quem acha que esse é um ato inofensivo, basta pensar, por exemplo, no terror espalhado por algumas notícias falsas sobre Covid-19 disseminadas durante a pandemia, como as notícias sobre máscaras infectadas sendo distribuídas à população e a notícia sobre caixões enterrados vazios para aumentar o número de mortes vítimas pelo vírus. Galera, tema sério, imprescindível para as nossas discussões, para os nossos treinos de redação.
E aí, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Ele te auxiliou? Então comenta aí nos comentários, solta o dedão no like e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Também não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus colegas, com os teus amigos, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço, até a próxima, tchau!